A formação em Yoga 3.0, fundamentado na neurociência, é uma atualização do conhecimento do Yoga. É para você que quer saber quais são as maiores evidências disponíveis que nós temos hoje com relação aos efeitos da prática de Yoga. A formação 3.0, ela vai dar a você a possibilidade de ensinar com evidência, sem você precisar inventar nenhuma história, acreditar em nenhum guru, ter nenhum tipo de vínculo com relação ao hinduísmo. O que a gente vai ensinar aqui são técnicas que já foram comprovadas dentro de estudos bastante rigorosos e que mostraram os efeitos das diferentes técnicas do yoga, sejam elas a meditação, relaxamento, respiração, técnicas corporais. Então, se você está buscando fazer uma formação de um yoga que seja sério, que seja fundamentado na neurociência, seja muito bem-vindo, que aqui é realmente o seu local. Aqui é a sua melhor escolha se você quer fazer um trabalho focado em evidência. A nossa formação, ela tem um reconhecimento do Yoga Alliance Internacional. Isso significa que o nosso certificado é aceito em mais de 100 países e você tem uma validação de que a melhor e mais respeitada instituição de yoga viu essa nossa formação, avaliou, ela passou por um longo processo e hoje ela é aprovada. De forma que, quando você recebe o seu certificado, ele já vem ali com o selo do Yoga Alliance. E caso você queira, você pode também fazer o seu registro no site do Yoga Alliance Internacional. A nossa missão é trazer esse yoga do futuro para você. Então, se você está buscando fazer com que o conhecimento do yoga seja uma fonte de renda ou a sua renda principal, se você quer trabalhar com yoga e levar isso a sério, esse vídeo é para você. Fique comigo até o final, que você vai gostar tudo que eu vou trazer aqui para você aprender. Então, o que você vai descobrir nesse vídeo? Um primeiro ponto você vai descobrir é que você já ganhou uma degustação gratuita da formação. Então, você já vai poder fazer uma das nossas aulas, experimentar se é isso mesmo que você gosta, se essa formação é para você. Essa é uma aula muito especial que a gente trata sobre a respiração, que é uma das principais técnicas do yoga. A gente vai trazer diferentes pesquisas baseadas na respiração e vai falar um pouquinho sobre algumas das técnicas respiratórias do yoga. Então, ao longo desse vídeo eu vou explicar como que você vai fazer para agendar essa sua degustação e como você vai aproveitá-la da melhor forma possível. Nesse vídeo você também vai poder assistir como que o curso acontece por dentro. Eu vou abrir o curso por dentro, mostrar como ele está organizado, como que você pode entender as diferentes partes, os módulos diferentes, como que o curso vai entregar para você todo esse conhecimento para você ensinar um yoga fundamentado na neurociência. Você vai entender por que a formação em Yoga 3.0 é diferente das outras formações que você encontra no mercado. Você vai entender também por que a gente chama Yoga 3.0. Vai entender um pouco sobre o conceito de neurociência e por que a gente fez essa associação entre yoga e neurociência, por que essa relação entre esses dois conhecimentos. E algo que talvez surpreenda você, que nós não apoiamos a ideia da criação de um método, especialmente um método com uma marca. E você vai entender isso também ao longo desse vídeo. Você vai saber também quais são as vantagens de ensinar um yoga secular ou um yoga laico em relação a ensinar um yoga mais tradicional. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre as pessoas que estão por trás dessa formação em yoga fundamentada na neurociência. Então, primeiro aqui, Então, me apresentando rapidamente, eu sou professor de yoga há 27 anos. Eu já tive 2 escolas de yoga presenciais, físicas, em que eu ministrava cursos de formação. Mas em 2015 eu decidi 100% para online. Então, eu vendia minhas escolas, comecei um trabalho online. Em 2015 a gente já começou a montar uma formação. Em 2016 a gente estreou essa formação. E ao longo desse tempo eu fui aprendendo como produzir o conhecimento em forma de vídeos.
eu fui aprendendo como transmitir isso e receber feedbacks, melhorias dos alunos, como dar um atendimento de um aluno que está nesse processo de formação, o que ele precisa ter ali muito próximo. Então esse é um aprendizado que a gente vem coletando aí, que a gente vem aprendendo como entregar uma formação 100% online, de forma que a pessoa consiga terminar e já exercer isso como profissão. Além da minha formação como yoga, que eu fiz diferentes formações, fiz formação nos Estados Unidos, fiz formação no Brasil, fiz diferentes formações em yoga. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado ao estudo da neurociência, porque eu comecei a entender que a neurociência explica melhor os efeitos do yoga do que as escrituras do yoga. Então, eu fiz uma formação em neurociência e comportamento e, além disso, eu fiz uma formação de compreensão de estudos científicos. É um método chamado prática baseada em evidência, em que você aprende como ler efetivamente um artigo, como distinguir um bom artigo de um artigo não muito bom, como entender todas as estatísticas que estão por trás de um estudo científico. E, ao longo da formação, eu entrego isso aos alunos também. Então, eles saem dessa formação aprendendo como ler um artigo e como pesquisar um artigo referente a um efeito que ele quer buscar ou alguma técnica específica. Então, o meu trabalho, ele já é um trabalho que se consolida, já vou fazer quase 3 décadas de trabalho, já escrevi mais de 10 livros sobre yoga e tenho essa vontade de entregar algo verdadeiro, original, baseado nas melhores evidências científicas. Então, já que eu falei um pouquinho de mim, agora vou falar um pouquinho da minha sócia, que também é minha esposa e que também é uma pessoa que adora estudar, é uma pessoa muito curiosa, que estuda a fundo os assuntos e que ela vem desenvolvendo junto comigo essa associação entre yoga e neurociência. A Débora Rocha, que está aqui, ela é responsável por toda a estruturação da nossa operação. Ela é a principal responsável por liderar a nossa empresa e produzir não só o curso, mas também toda essa parte de acompanhamento, de atendimento com o aluno. É ela que está ali por trás, sempre trabalhando, sempre orientando a equipe, sempre melhorando o nosso serviço. Então, se não fosse por ela, certamente eu não conseguiria construir algo tão grandioso, algo tão consistente, e a gente não consegue efetivamente ter todos os conhecimentos. A gente precisa ter pessoas que estão nos questionando, que estão nos apoiando, que estão trazendo visões diferentes para a gente poder crescer. Então, nós somos sócios aqui, a gente vem já há bastante tempo desenvolvendo esse trabalho e saiba que você pode contar com a gente aí para a sua jornada. Então, essa é a nossa empresa, o Yoga Academy. Nós temos o reconhecimento do Yoga Alliance Internacional. Então, a nossa empresa ela faz parte do Yoga Alliance e a nossa formação é uma formação reconhecida por essa, que é a maior instituição de yoga do mundo. Então, esse é o certificado que você vai receber após os 6 meses, caso você passe por todo o processo, passe pelas avaliações. Essa é a nossa certificação. Você vê aqui, ó, que essa certificação, ela tem ali o selo do Yoga Alliance, então é o RYS, que é uma determinação de que você fez uma formação com 200 horas e eu espero muito que seja o seu nome aqui em breve, em 6 meses. Então, para a gente entender por que o nome Yoga 3.0, a gente vai entender um pouco sobre 3 gerações do yoga. 3 momentos históricos que o yoga passou e que fizeram com que o yoga evoluísse, tanto em termos de técnica como em termos de explicação pelos quais os mecanismos da técnica funcionam. Por que o yoga de fato produz efeitos? Essa explicação ela vem sendo atualizada ao longo do tempo e a gente chega agora num momento que é o Yoga 3.0 e a gente vai entender melhor isso aqui. O primeiro yoga pode ser considerado o yoga dos Vedas. Então, a primeira aparição de fato do yoga como registro histórico é nos Vedas, que são textos da Índia antiga que têm uma visão da espiritualidade indiana como um todo. Então, os Vedas eles são, de fato, a base do hinduísmo e o yoga já aparece ali
sempre relacionado com meditação. Então, a primeira fase do yoga é sempre relacionada com a meditação. Depois, o segundo momento, a segunda geração, que a gente chama que são os Shastras. Os Shastras são todas as escrituras dentro da Índia, então existem milhares de Shastras. As escrituras elas foram crescendo, especificamente escrituras relacionadas às técnicas do yoga. Então, é mais ou menos no ano 1000 depois de Cristo que surgem as técnicas, tais como os respiratórios que a gente conhece hoje, algumas das posturas. Então, tudo isso surge nesse segundo momento, que é o momento em que surge o Hatha Yoga como um estilo de yoga, o Hatha Yoga trazendo efetivamente essas técnicas, e aí nós temos esse segundo momento, que houve uma grande mudança técnica. Mas ainda assim, todo o conhecimento ele era baseado em escrituras sagradas. Tanto os Vedas quanto os Shastras depois são escrituras sagradas, e essas escrituras elas explicam em partes, mas elas não têm a melhor explicação possível para o que acontece dentro do yoga. Por isso que nós chamamos agora de Yoga 3.0, um yoga da terceira geração, que é a geração que vai usar uma metodologia mais precisa, que vai fundamentar a explicação do yoga na neurociência. Isso dá mais robustez para aquilo que a gente está explicando. Isso deixa mais claro para a pessoa que eventualmente não quer ter nenhum vínculo, não quer uma explicação do hinduísmo, ela quer uma explicação lógica, clara, que possa ser replicável em qualquer situação. E essas pessoas, elas vão gostar dessa visão em que você fundamenta o yoga na neurociência. Então, a neurociência é uma ciência recente, é uma ciência que vem crescendo bastante e ela é a melhor ciência para explicar os efeitos das técnicas do yoga. Mas a gente vai entender isso um pouquinho melhor. E aí, você pode se perguntar, porque talvez você não conheça, né? O que é a neurociência? Então, a neurociência, ela é um campo que estuda o sistema nervoso, o cérebro, a medula e todos os neurônios que estão nos nervos periféricos. É uma ciência multidisciplinar e que, compreendendo o funcionamento desse sistema todo, do sistema nervoso, dos órgãos, até mesmo da sensibilidade, ela vai entender o comportamento humano. Então, a neurociência ela começa com uma investigação de como funciona o sistema nervoso central, só que a partir daí ela começa a compreender a relação desse importante sistema com todo o comportamento humano, com as decisões que nós tomamos. Ela é uma ciência multidisciplinar. Então, na neurociência se estuda química, se estuda biologia, se estuda física, se estuda filosofia, psicologia e até inteligência artificial. A união de todas essas sabedorias, ela ajuda você a chegar a conclusões mais precisas. Por isso, a neurociência é considerada uma ciência multidisciplinar. E por que o Yoga 3.0 é fundamentado na neurociência? Porque agora nós temos a possibilidade de fazer processos inimagináveis pelos antigos sábios yogis. A gente tem como escanear um cérebro, ver exatamente quais são as regiões que estão sendo ativadas em determinado exercício de yoga. Quais são as regiões ativadas quando a gente faz uma meditação? O que acontece com o nosso cérebro quando a gente produz as posturas? Isso não seria possível até bem pouco tempo atrás, mas hoje, com o desenvolvimento de equipamentos como a ressonância magnética, a gente consegue escanear, a gente consegue ver o cérebro funcionando em tempo real. E isso trouxe muitos insights, isso trouxe muitas conclusões positivas para a compreensão do funcionamento do cérebro, mas no nosso caso, especialmente do funcionamento do cérebro, sendo impactado pelas técnicas do yoga. E por isso que a gente fundamenta o yoga na neurociência. E por coerência, ao longo dessa formação, nós vamos adotar uma visão naturalista. Então, tudo aquilo que a gente vai explicar a partir das causas naturais que já são conhecidas pela ciência como um todo. A gente não vai abrir exceção aqui para explicar determinadas situações.
Então, não, isso aconteceu porque o guru era iluminado. Então, ele venceu todas as leis da física e agora ele está aqui fazendo algo que ninguém atinge. Para nós, essa não é uma boa explicação. Para nós, os seres humanos estão todos sujeitos às mesmas leis e, se caso alguém foge dessas leis, é preciso estudar esse caso específico para ver como compreender esse caso a partir das causas naturais. Então, por coerência, nós vamos adotar essa visão naturalista e a gente vai explicar isso ao longo da formação de forma mais detalhada. E agora a gente vai ver as vantagens de estudar um yoga secular e de ensinar um yoga secular ou um yoga laico. E como isso vai ajudar você a se diferenciar no mercado do yoga, como isso vai ajudar você a estruturar turmas maiores, a ter mais abertura nas empresas, a poder oferecer o seu serviço em locais públicos como parques, a poder oferecer o seu serviço para pessoas em casos particulares. Então, tudo isso tem relação com essa visão, que é uma visão secular ou laica, uma visão que não cria nenhum tipo de vínculo com o hinduísmo, porque aqui a gente não vai explicar o yoga a partir das shastras, das escrituras. Nós vamos explicar a partir de mecanismos físicos que vêm sendo comprovados pela ciência mais atual. Então, pensando no primeiro ponto, é que justamente você adotando essa visão naturalista, você vai aceitar as melhores evidências científicas, e você vai ter disponíveis as melhores evidências científicas. Você nunca vai entrar com casos de exceção, como por exemplo, isso funciona, mas no meu caso do guru iluminado lá é diferente. Ou outros pontos que você vai achar que tem uma exceção naquele caso. Não, a gente vai adotar as evidências. Se houverem melhores evidências, a gente substitui e melhora a nossa explicação e a nossa compreensão. Então, a primeira vantagem de adotar um yoga secular é você ter disponível toda essa sabedoria da ciência que está por trás e que vai ajudar você a validar aquilo que você está ensinando. Depois, o outro ponto é justamente essa validação dos resultados. Não apenas a partir de pesquisas, mas se você adota uma visão secular, você mesmo pode fazer as pesquisas com os seus alunos, você pode desenhar ali um estudo mais simples, ir acompanhando os resultados deles e depois apresentar aquilo. Olha, a gente começou assim, a técnica de equilíbrio, ou seu alongamento melhorou tanto, ou sua capacidade pulmonar. Então, você mesmo vai poder produzir estudos e apresentar isso para os seus alunos, validando os resultados da prática. Você vai reduzir o conflito de crenças. Então, hoje, o Brasil ele é um país majoritariamente cristão. E você tendo um yoga com muito vínculo no hinduísmo, é claro que cria em muitas pessoas um conflito. Elas vão lá, entram na sala e tem uma imagem de um deus do hinduísmo. Depois elas têm que cantar mantra. E aí, com o tempo, elas acabam se afastando. Como a gente vai trabalhar com um yoga que vai apresentar as técnicas e que não vai trazer essa parte da espiritualidade, esse vínculo com o hinduísmo, a gente vai apresentar os efeitos reais. Isso não cria esse conflito de crença. Ele permite que pessoas de todos os aspectos ideológicos e religiosos possam praticar com você, sem nenhum tipo de conflito, porque você vai apresentar aquilo que funciona. Então, quando você vai fazer uma aula de judô, por exemplo, você não quer saber qual que é a espiritualidade do Japão adotada. Você quer a técnica ali que funciona para aquele caso específico. O mesmo vale para o Pilates ou para o exercício de educação física. Você quer entender fisicamente como aquilo funciona. E essa é a nossa proposta aqui. Por isso que o Yoga 3.0 ele vem sendo o mais adotado por pessoas que trabalham em outras áreas, como psicólogos, como enfermeiros, como educadores físicos, porque eles querem fazer um trabalho que não tenha esse vínculo religioso, que seja um trabalho independente, secular ou laico, e que possa ajudar de fato os alunos deles, independentemente da crença de cada um dos alunos. E finalmente, a consequência de tudo isso é que você vai ter um público maior para você poder trabalhar, você vai ter mais clientes que você vai poder atingir, justamente porque você está evitando questões que atrapalhavam muito
o crescimento do yoga, o crescimento dos profissionais do yoga. Você deixando isso claro desde o início vai agradar muito mais quem quer fazer um trabalho independente de vínculo com o hinduísmo, de cantar mantra, de fazer devoção a gurus ou a deuses do hinduísmo. Quem quer fazer um trabalho para melhorar a sua saúde, para melhorar a sua concentração, para melhorar o funcionamento das articulações e a amplitude dos movimentos corporais como um todo, o Yoga 3.0 é o mais recomendado. Então, com isso surge essa nova abordagem, que ela não é um método, ela é uma forma de você ver o yoga, de você interpretar e ensinar o yoga. Então, é uma abordagem fundamentada na neurociência que não é um método registrado como uma marca. Então, no nosso caso, você tem aí essa nova abordagem, que é a terceira geração do yoga, que é o Yoga 3.0, que é fundamentado na neurociência. Yoga 3.0 não é uma marca, não é um registro, é uma forma de você encarar o yoga, de você ver como que você pode aliar pesquisas científicas com a prática e de você fundamentar aquilo que você está ensinando na neurociência. Então aqui você não vai encontrar um método, nós acabamos com a ideia de método e agora a gente vai entender por quê. Há muitas desvantagens com relação a você adotar um método como uma marca. E a gente vai entender agora quais são os pontos que diferenciam uma abordagem de uma marca e por que é desvantagem você adotar um método como uma marca. Primeiro ponto vem a questão do royalty, que são os direitos autorais. Então, se você está seguindo um determinado método que tem um dono ali, que tem uma marca, nada impede que num determinado momento esse dono da marca chegue e fale assim: agora para você continuar usando a minha marca, você vai precisar fazer uma revalidação de 10 mil reais. Então você fala: não, mas eu não quero fazer. Se você não quer, você vai ter que parar de usar a marca. Mas eu fiz o curso com você e tal. Não tem jeito, você vai ter que tirar. Então isso cria uma situação de insegurança até mesmo para o professor. Além disso, ele pode eventualmente querer produzir uma camiseta para os alunos deles ou uma xícara para os alunos dele. Aí ele vai ter que pedir uma autorização para o dono da marca, porque se ele começar a produzir, começar a vender, o cara pode vir e falar: não, mas você está usando aqui, você vai ter que pagar direitos autorais para mim. Então, uma abordagem, até mesmo no nosso caso, que é um número, não tem nem como você registrar isso como marca, ele não tem essa questão de royalty, ele é uma visão perante um determinado conhecimento, no nosso caso, o conhecimento do yoga. Depois, o conhecimento epistemológico. O conhecimento epistemológico é a forma como você valida uma determinada verdade. Quando você adota um método, é como se você recebesse algo totalmente pronto e fala assim: não questiona, segue isso aqui que vai dar certo. Tá, mas por que vocês tomaram essa decisão? Por que vocês escolheram isso? Por que vocês não escolheram? Não importa, é o método, funciona, já está comprovado e segue. E isso é um pouco perigoso porque essa pessoa pode não estar falando a verdade, ela não apresentou a fonte, ela tomou decisões de escolha muitas vezes baseada em questões pessoais ou algo assim, e isso não é vantajoso. E você entender o motivo pelo qual aquela decisão foi tomada, por que aquilo ali se aproxima da verdade, é o conhecimento epistemológico. Então, no nosso caso, na formação 3.0, nós não temos a proposta de já entregar tudo, está aqui pronto. Não, a gente vai mostrar como que a gente adotou determinada técnica e não adotou outra. Qual que é o critério? Como que a gente valida as técnicas que funcionam bem e as que não funcionam bem? Isso é conhecimento epistemológico e é algo que você vai ter dentro dessa nossa abordagem. E, finalmente, a questão da liberdade. Então, quando você segue um método, você tem que seguir rigorosamente aqueles passos e tudo mais. Quando você entende como que as decisões são tomadas, como que você valida a verdade perante uma determinada técnica, você tem a liberdade de incluir outras técnicas, de retirar técnicas que você já aprendeu, de fazer ali uma composição que faça mais sentido para você. E isso é muito bom quando a gente ensina, porque nos dá liberdade, nos dá leveza, faz com que as coisas fluam melhor e a gente pode, a qualquer momento, melhorar cada vez mais o nosso processo de aprendizado e de transmissão de conhecimento. Então aqui, mais uma vantagem, porque se você segue um método, você vai ter que seguir rigorosamente aquelas técnicas, você vai ter que seguir aqueles passos que eles mencionam,
mesmo que muitas vezes eles nem expliquem por que eles decidiram aquilo. E desde que a gente começou a ideia de fazer uma formação fundamentada na neurociência, a gente já pensou nessa ideia aqui de código aberto. O que é o open source? São códigos abertos que existem hoje na internet e que, justamente por não serem centralizados, eles vão se aprimorando e se desenvolvendo muito. Um método, ele tem uma centralização, que é a pessoa que criou aquele método ou o grupo de pessoas que criou aquele método. Toda inovação depende de uma aprovação desse grupo, e isso não favorece a evolução do sistema como um todo. Quando você tem um sistema de código aberto, em que não há uma centralização, qualquer pessoa pode aplicar melhorias, e isso faz com que o processo como um todo ele cresça e ele evolua muito mais rápido. Então a nossa ideia como abordagem é ser um código aberto, é estar o tempo inteiro sujeito a questionamentos, a melhorias, a pessoas que vão incluir técnicas e que vão nos sugerir aquilo. Então, a gente tendo esse código aberto é uma possibilidade muito maior dessa abordagem se desenvolver, inclusive com contribuições suas, e desse conhecimento evoluir e conseguir ser espalhado pelo maior número de pessoas possível, o que é o nosso objetivo principal, atingir mais pessoas, porque a gente verdadeiramente acredita que o yoga faz bem para a saúde, ele faz bem para a longevidade, ele faz bem para o nosso dia a dia, para a nossa atenção, para o nosso corpo funcionando melhor. Então, como a gente realmente acredita no yoga, a gente quer que ele se desenvolva cada vez mais, que ele floresça e que ele atinja o maior número de pessoas. E a gente sabe que, para isso, o ideal é a gente ter uma postura de código aberto, de ter humildade de saber que a gente pode estar errado e que outras pessoas vão poder contribuir para essa evolução do conhecimento e que isso vai além da nossa própria vida, vai se perpetuar essa nova abordagem, essa visão de que o yoga pode ser de fato fundamentado na neurociência e que ele não precisa necessariamente ter vínculos espirituais com o hinduísmo. O Yoga 3.0 é um sistema de código aberto, ou seja, ele não está preso a uma ideia fixa, tal como acontece com o yoga tradicional, que não se permite questionar a infalibilidade das escrituras. No yoga tradicional, está escrito na escritura e você tem que seguir. Você não pode chegar e dizer assim, não, eu acho que Patanjali está errado. Não, mas como assim? Que autoridade você tem para questionar Patanjali? Quem é você? E a ciência, ela é descentralizada. Uma questão científica, ela pode ser contestada por qualquer pessoa. A pessoa não precisa ser um especialista. Se você quiser, você pode refutar as leis que Einstein apresentou. Você precisa apresentar essas evidências, você precisa apresentar um cálculo, você precisa apresentar uma lógica, mas você pode isso. Agora, você pode alterar o que está escrito no Hatha Yoga Pradipika? Você pode questionar o Yoga Sutra? Não, não pode. E essa infalibilidade das escrituras, ou aparente infalibilidade, ela fez com que o conhecimento do yoga congelasse. Ele ficasse ali, porque ele não podia ser questionado, ele não podia ser aprimorado. Então, para que isso aconteça, você tem que retirar essa carga das escrituras e permitir que o conhecimento ele fique livre para expandir, para melhorar, para se adaptar às situações que a gente vive no dia a dia. Essa é a proposta do Yoga 3.0, fundamentado na neurociência. É desenvolver cada vez mais a compreensão de como o yoga de fato funciona para ajudar melhor as pessoas. Esse conhecimento, ele funciona a partir da descentralização e ele pode ser questionado a qualquer momento. Por isso o Yoga 3.0 ele está em constante evolução e ele aprimora-se a partir da melhor evidência científica disponível. Tudo aquilo que vem saindo em termos de pesquisas, a gente avalia, a gente estuda, a gente recebe muitas vezes pesquisas dos nossos alunos e a gente faz com que esse conhecimento ele se propague. Nós não somos os donos da verdade, a gente está aqui simplesmente para organizar e coletar as melhores evidências possíveis. Nós temos a humildade de saber que essa não é a explicação final para as técnicas do yoga, mas é a melhor que a gente tem disponível agora e assim que uma explicação melhor aparecer ou uma evidência que vai contra aquilo que a gente está ensinando aparecer, a gente vai ter humildade de mudar o rumo
e de assumir que, olha, agora tem uma visão melhor aqui e a ciência, ela realmente tem essa vantagem de estar em constante evolução. Então, o Yoga 3.0, ele é um yoga que não vai fazer uma promessa de iluminação, ele não vai criar dogmas, porque ele vai estar sempre aberto para novas informações. Ele não tem nenhum vínculo com o hinduísmo ou com o misticismo. Então, é um yoga que pode ser considerado laico ou secular e que apresenta as melhores evidências disponíveis para explicar melhor os mecanismos pelos quais o yoga funciona. Então, as técnicas do yoga efetivamente funcionam. Os respiratórios, eles têm comprovações de modificação no sistema nervoso. A meditação, ela de fato tem uma capacidade de alterar a estrutura do nosso cérebro, o que é conhecido como neuroplasticidade. As técnicas corporais comprovadamente fazem um trabalho excelente para ampliação dos movimentos corporais, o que é muito importante para a nossa longevidade. Mas tudo isso pode ser explicado de uma forma natural. Você não precisa pensar que isso aconteceu porque os yogins eram iluminados, então eles intuíram as melhores técnicas. Não, as técnicas do yoga também estão em constante evolução. Elas vêm também se aprimorando, se modificando ao longo desses milênios. E agora nós temos as melhores ferramentas para explicar os mecanismos pelos quais o yoga funciona. Então, na minha visão, a explicação dos mecanismos dentro do yoga era falha. E agora, tendo uma ciência por trás que explica melhor, que apresenta os argumentos, apresenta ferramentas, apresenta evidências, apresenta dados, a gente consegue melhorar a apresentação de por que os efeitos do yoga acontecem, por que de fato o yoga faz bem. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos desenrolar esse match que é chegada a hora aí da gente botar tudo isso em prática. É chegada a hora de você desenrolar o match, de você tomar a sua decisão e começar a estudar com a gente para esse ano ainda você estar com o seu certificado na mão, você poder aí lecionar e poder ensinar de uma forma verdadeira, sem precisar confundir, enganar ninguém, mas ensinando aquilo que efetivamente você sabe que funciona. Então, essa é a proposta da nossa formação e eu vou mostrar agora um pouquinho como que você pode fazer uma aula de degustação, como que você pode baixar o programa com todo o conteúdo do curso e também a questão de uma condição especial aí para você que está assistindo esse vídeo. E agora a gente vai entrar na página e vai entender melhor como que você pode aproveitar melhor essa página, como que você pode pegar mais o conteúdo e, inclusive, agendar a sua aula de degustação. Vamos lá? Então vamos lá, essa aqui é a página que você entrou, né? Então aqui você já vê que tem um botãozinho do WhatsApp. Se você quiser, você pode clicar aqui e já falar diretamente comigo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa visão 3.0. Aqui tem um certificado que você já viu, a gente conversou já um pouquinho sobre isso. Agora vai ficar mais claro para você o que é o Yoga 3.0. Então isso, agora você relendo a página aqui, você vai entender melhor. Quando você chegar nessa parte aqui, ó, essa é a parte em que você vai poder colocar os seus dados para ter acesso a todo o conteúdo que nós entregamos na formação. Então você vai colocar os seus dados aqui, você vai clicar e daí vai abrir essa outra página aqui, ó, que é uma página que você vai ter toda a explicação de como que funciona o conteúdo aqui dentro da formação. Então, você vai tendo todas as explicações, todos os módulos, como é que é a estrutura do curso. E lá no final, ó, quando você chegar no final dessa página que vai explicar todo o conteúdo, você tem o vídeo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Você tem esse vídeo aqui, ó, que é a apresentação do curso por dentro. Então, nesse vídeo, eu abro o curso, como a gente está fazendo aqui, vou mostrando como ele está organizado, abro algumas aulas, apresento isso. Então, tudo isso você vai ver colocando seus dados aqui nessa parte da página e daí vendo esse programa aqui que vai apresentar todo o conteúdo que nós temos na formação. Voltando para cá, a gente continuando aqui, ó, agora a gente vai falar da degustação. Então, a degustação é uma das aulas da formação que você vai poder assistir. Essa aula, ela é uma masterclass, ela é uma super aula sobre o poder da respiração.
Então, a respiração ela é uma das principais, uma das mais importantes ferramentas dentro do yoga, e você vai poder fazer uma aula em que a gente vai apresentar pesquisas e vai apresentar técnicas com diferentes efeitos. Então, aqui a gente explica um pouquinho sobre essas pesquisas, explica um pouquinho sobre a aula, e aí explica como você faz para fazer o agendamento. Continuando na nossa página aqui, porque ela tem mais coisas, aqui você pode voltar lá para fazer a questão da degustação gratuita, e a gente tem a possibilidade aqui do acesso por 6 meses ou por 1 ano. Então aqui você vai ver as condições especiais que a gente tem. Você tem dentro da formação em Yoga 3.0 2 possibilidades de acesso por 6 meses ou por 1 ano. O conteúdo ele é o mesmo. O que vai mudar? Se você tem tempo, está focado, pode fazer isso mais rápido, você pode fazer em 6 meses, estudando todo dia, você consegue ali finalizar a sua formação. Se você quer um pouco mais de tempo, se você quer rever as aulas, se você quer maturar mais o seu processo, daí você adota 1 ano de acesso, e aí com isso você tem mais tempo para fazer a avaliação também. A outra diferença é que durante 1 ano você vai ter 1 ano para você poder fazer aulas práticas ao vivo todos os sábados. Nos 6 meses você tem só 6 meses. No entanto, ambos os casos, tanto para 6 meses quanto para 1 ano, ao final desse período, há a possibilidade de fazer uma renovação, de continuar estudando com a gente, continuar tendo acesso ao conteúdo do curso, e para isso você tem ali uma taxa, que não é a mesma taxa da sua inscrição, é um valor mais baixo, mas você pode continuar tendo esse vínculo, pode continuar consultando as aulas e fazendo as aulas ao vivo todos os sábados às 7 da manhã. Então, quando você entra na formação, a primeira coisa é que você já vai ter acesso a essas 200 horas de conteúdo. Então, você já tem tudo liberado, já pode entrar, começar a estudar. Todos os sábados, a gente vai ter aulas práticas ao vivo. Aulas comigo que eu consigo ver e interagir com você em tempo real. Então, eu consigo corrigir suas posturas, melhorar as posições, consigo ajudar você com alguma dúvida ali em tempo real, consigo melhorar, passar feedback das suas práticas. Você vai ter também uma comunidade no Telegram. Então, você não vai se sentir sozinha aí, perdida, estudando. Não. Você vai ter a formação, você vai ter aulas aos sábados todos os dias, você vai ter uma comunidade no Telegram e qualquer dúvida que você tiver relativa à formação, você vai escrever na área de estudos e eu vou lá e respondo todos os dias. Todos os dias, a primeira coisa que eu faço no meu dia é abrir as dúvidas dos alunos e responder. Então, você vai ter esse apoio aí, que é algo bem importante para quem estuda online. Além disso, você vai poder fazer ali a sua avaliação prática e teórica para receber o seu certificado com um selo internacional. E nós temos uma garantia de 15 dias. Como que funciona isso? Você vai entrar, como eu falei, você já vai ter todo o conteúdo liberado para você e você vai poder começar a estudar. E aí, você chegou lá no 14º dia e falou, pô, isso não é para mim, não era bem o que eu esperava. Aí você, sem nenhuma taxa, sem nenhuma burocracia, de uma forma super simples, você mesmo vai na área de estudos, você coloca ali os seus dados e você faz o cancelamento automático e tem imediatamente o valor retornado para sua conta. Sem nenhuma taxa, sem nenhuma burocracia, você nem precisa falar com a gente, você mesmo cancela, você tem 15 dias para experimentar todo o conteúdo, se não gostar, você pode fazer o cancelamento sem nenhum problema. Isso é uma forma que a gente garante que hoje são mais de 400 professores que estão fazendo a formação com a gente, todos eles estão satisfeitos, porque eles passaram por esse processo e optaram por continuar estudando com a gente. E uma grande taxa deles renova e continua tendo acesso a todo o conteúdo da formação. Então isso é algo que é uma validação de que o nosso curso realmente está sendo bem valorizado pelas pessoas. E, finalmente, há a possibilidade de você fazer a continuação desse acesso e tendo a continuidade ali dos seus estudos. Bom, aqui vai as nossas avaliações na Hotmart. Então, dentro dos cursos de formação em yoga, dentro da Hotmart, que é a maior plataforma de yoga do Brasil, você não tem nenhum curso com tantas avaliações e especialmente com tantas avaliações positivas. Então, depois, se você quiser, você pode ir lá, dar uma olhadinha. Aqui tem tudo que os nossos alunos escreveram, e são os depoimentos deles. Você pode ir lá, clicando nessa página aqui, você vai diretamente para a página da Hotmart
e você pode ver ali tudo o que as pessoas estão falando. Se você quiser saber um pouco mais, a gente deixou aqui também uns vídeos de 3 alunas nossas. Lá no nosso canal do YouTube tem mais depoimentos, mas aqui tem os mais recentes, então você pode clicar ali para ver. Caso você queira conversar online comigo, você pode clicar nesse botãozinho aqui, tá? Esse botãozinho do WhatsApp, você me manda uma mensagem que eu mesmo vou responder. A gente pode marcar uma videochamada em que a gente vai interagir aqui, conversar, eu posso tirar todas as dúvidas, eu posso abrir novamente o curso para você lá, abrindo o curso por dentro e fazendo com que você, enfim, entenda melhor o nosso curso e possa ali tomar a sua decisão com mais tranquilidade. Bom, eu queria dizer que eu estou muito feliz aí em poder ter transmitido tudo isso para você. Espero que seja útil, que isso interfira positivamente aí na sua decisão. E precisando de qualquer coisa, o ícone do WhatsApp está aqui. É só você clicar ali e vir falar com a gente. Aguardo você na formação em Yoga 3.0, fundamentado na neurociência. Até breve.